Vamos fazer uma oração, seguir com o nosso estudo de hoje, tá? Bom, Daniel, dirige. Bom, para aqueles irmãos que não estiveram na semana passada, nós começamos um estudo sobre os atributos de Deus, né? Assim, porque é um pequeno estudo, tá? É um assunto profundo, vasto. Se a gente for estudar coisas relacionadas a Deus, sempre a Bíblia revela muito de Deus. Então a gente teria muito o que ver. Mas, assim, minha intenção é mais fazer com que a gente relembre alguns dos atributos de Deus, medite. É importante a gente sempre, não só conhecer, mas lembrar sempre quem é o nosso Deus. O mundo faz ideias muito erradas a respeito de Deus e muitas vezes nós somos levados a ser influenciados por essas ideias. Eu só quero que vocês leiam lá comigo em Êxodo 3, o versículo que nós usamos na semana passada, para falar sobre o primeiro atributo. Nós não vamos retomar, só quero mencionar ele aqui. Tá? Não vamos falar novamente sobre isso. Mas naquele encontro de Moisés com Deus, no monte, na sarça ardente, nós lemos aqui em Êxodo 3,14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Quando Moisés perguntou para ele, quando eu me dirigi ao povo lá no Egito, eles me disseram qual é o seu nome, eu lhes direi qual o Deus na quem ele estava representando, e ele disse para Moisés aqui, diga para eles, eu sou o que sou. Ele disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, nós, comentando sobre o significado dessa expressão, eu sou. Na verdade, aqui não tem uma tradução perfeita, mas ela tem o significado de sou por mim mesmo, sou eternamente, é o autoexistente, né? Então, o nosso assunto na semana passada foi de verificar, de relembrar que Deus, ele é autoexistente, ele não é criado. Tudo que a gente conhece, que a gente vê, é criado, né? E criado por Deus mesmo. Mas o Deus revelado na Bíblia, o Deus em quem nós, pelo menos, devemos crer, nós temos que ter um entendimento de que ele transcende tudo isso. Para Deus não existe tempo, não existe começo, nem fim, nem pontos intermediários aí, né? Se não existe tempo, não existe fim, tá certo? Se não existe tempo, não existe começo. Isso leva a gente à conclusão de que Deus, sendo autoexistente, ele é eterno. Tá? Dentro dessa mesma visão, nós vamos partir hoje para um outro atributo de Deus. Sendo ele eterno, sendo ele autoexistente, nós até aqui questionamos os irmãos, né? Qual a imagem que pintam de Deus? Então, alguns lembraram, né? Às vezes representam Deus como um velho de barba, né? Cabelo branco, barba branca. Se ele existe há tanto tempo, né? Ele deve estar bem velhinho. Mas é que ideia errada, né? Humana, dentro da nossa ótica. Os cabelos de Deus não embranqueceram. Deus não enrugou a pele. Tá? Nada muda nele. Deus, então, o atributo que nós vamos ver um pouquinho hoje é a imutabilidade de Deus.
Deus é imutável, Deus não muda. Eu estou falando fisicamente, mas é uma maneira de ilustrar, irmãos, porque a questão é mais importante quando nós pensamos assim, na essência de Deus, tá certo? Tem pessoas até hereticamente que afirmam que o Deus do Velho Testamento é outro Deus, diferente do Novo. Porque o Deus do Velho Testamento é um Deus sanguinário, que mandava matar. E o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Então é gente que ou não leu a Bíblia, ou se leu, não entendeu nada. Infelizmente tem muita gente assim, que de fato chegou a ler, mas não entendeu nada. Uma, porque talvez não tenha o discernimento dado pelo Espírito. Mas também parece, humanamente falando, assim, que são pessoas que não têm mesmo a intenção de entender a Bíblia. Tem pessoas que leem a Bíblia só para especular, não para entender. O Deus do Velho Testamento é exatamente o mesmo do Novo Testamento. É o mesmo Deus que existia antes da criação. Ele não mudou. Alguma coisa mudou. Antes não existia nada. Hoje existimos. Mas Deus não mudou. Para nós, na nossa visão aqui de criaturas, as coisas mudam. Mas não Deus. Eu vou convidar vocês para lermos Salmo 99, versículo 9. Fácil de marcar esse aí, hein? Salmo 99, 9. Quem gostaria de ler para a gente? Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo. Pois o Senhor nosso Deus é... Oh, desculpa, irmão. Eu pulei o tema. É o 102, tá? Esse aí é outro assunto. Salmo 102, versículo 25 a 27. Desculpa, gente. Desde a antiguidade, a data do céu são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos os feitos que tu perecerão, como um vestido, como pouco os mudarás, e ficarão mudados. Verso 7. 27, isso. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca se... Aí sim, né? Olha, o salmista diz aqui, primeiro, desde a antiguidade o Senhor fundou a terra. Ele fala da criação, desde a antiguidade, tempo longínquo, né? E os céus são obras das tuas mãos. Tudo, céus e terra foram criados, né, por Deus. Mas ele diz, eles perecerão. Em Apocalipse, nós lemos que haverão novos céus e nova terra. Tudo vai ser transformado por Deus. Tudo que existe como é hoje se desfará. Eles perecerão. Mas o salmista afirma, mas tu permanecerás. Então, olha, é interessante a gente pensar, até o céu, novos céus, tudo vai ser reformado, mas Deus não muda.
Deus não reforma, né? Ele não é reformado, ele não se transforma, ele continua sendo o mesmo, exatamente o mesmo. Todos eles se envelhecerão como um vestido. Como roupa os mudarás. Naquele tempo não se tinha, né, as pessoas não tinham tantas roupas como se tem hoje. Aliás, lendo alguns livros de costumes dos tempos bíblicos, né, eu li que algumas pessoas nem tinham duas trocas de roupa. Era a mesma roupa que ele usava todo dia. E se usava uma roupa até ela ficar rota mesmo, né? Começar a rasgar. O ideal era ter duas trocas de roupa. Só as pessoas mais ricas mesmo podiam ter um número maior, porque era caro, né, para se ter. Hoje a pessoa abre guarda-roupa. Hoje talvez faça ainda mais sentido do que antes, mas as pessoas acabavam, de tempos em tempos, tinham que trocar de roupa, porque aquela não resiste. Imagina você usar a mesma roupa todo dia. Quanto tempo vai durar? Sem contar o cheirinho, né? Mas hoje nós temos o hábito aí de trocar pelo menos quase diariamente. Alguns repetem algumas peças, né? Mas o salmista aqui usa a expressão Deus vai mudar o mundo, né? Como se troca uma roupa. Todos eles se envelhecerão. Ele se refere àquela questão, né? As roupas ficavam velhas, tinham que ser trocadas. Então vai chegar um tempo que essas coisas vão dar o limite de tempo, né? Que Deus mesmo estabeleceu. E vai chegar então o tempo disso tudo ser transformado. Porém, Deus vai continuar sendo exatamente o mesmo Deus. Versículo 27 é o nosso principal aqui. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. É interessante aqui, irmãos, que o salmista estabelece bem a diferença, né? É isso que é o importante aqui, a gente destacar a diferença entre Deus e a criação, né? O Criador e a criação. Deus é diferente, ele fala, tudo vai ser mudado, tudo vai ser transformado. Mas o Senhor, né, na sua glória, o Senhor é imutável. Não tem o que mudar. Por que é que haverá novos céus e nova terra? Essa terra é bonita, gente. É, né? Tanta coisa, outro dia a gente comentou, né? Tanta coisa maravilhosa que dá vontade da gente conhecer, né? Quem tem privilégio assim de viajar bastante, conhecer lugares, né? E mesmo essas pessoas não conseguem conhecer toda a beleza que tem espalhada por esse planeta, tá? Mas, lógico, tudo isso aqui está sendo corrompido. Mas existe a necessidade de Deus transformar isso, porque os novos céus e nova terra serão muito melhores. Você é capaz de imaginar alguma coisa melhor? Bom, em todos os sentidos. Em alguns aspectos é bem fácil a gente imaginar alguma coisa melhor, né? Quando você tirar o pecado do mundo, isso já melhora bastante. Mas sabe, tudo vai ser transformado. Totalmente.
em tudo cabe essa troca, essa mudança, justamente porque cabe melhoria, vamos dizer assim. Em Deus não cabe. Não há por que Deus mudar. Mudar para pior ele não vai. Mudar para melhor também não tem como. Hã? Deus é o mesmo. Tu és o mesmo. E ele fala aqui também sobre a eternidade de Deus. Né? Teus anos nunca terão fim. E mesmo ao longo desses anos, ele está querendo dizer aqui, Deus não vai mudar e nunca vai mudar. Ele não muda e nunca vai mudar. Tiago também fala sobre isso no Novo Testamento. Tiago capítulo 1. E versículo 17. Vamos lá. Quem quiser ler. Toda boa dádiva, todo dom perfeito do bom, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra. Olha, aqui Tiago é bem contundente, né? O assunto dele, na verdade, é o outro. Ele não está aqui falando, discorrendo sobre Deus. Mas justamente está instruindo os irmãos, né? Está nos instruindo a respeito da palavra de Deus. Mas ele fala aqui de nós esperarmos em Deus, sendo fiéis. Ele fala aqui antes de nós fugirmos ao pecado, né? No versículo 16, não erreis, meus amados irmãos. Ele diz tudo que realmente é bom, né? Porque o mundo oferece muita coisa e enganosa, parece bom, mas não é. Mas ele está dizendo aqui o que realmente é bom, toda boa dádiva e todo o presente perfeito, né? O dom perfeito, ele vem do alto, vem dos céus. Isso é uma referência àquilo que vem de Deus. E ele reforça essa ideia dizendo, descendo do Pai das luzes. A maneira que ele se expressa a respeito de Deus como Pai, né, o Criador, o Senhor das coisas. As luzes aqui representam as coisas boas. O Criador de todas as coisas boas. E ele diz aqui, né, o especial para nós é que ele fala a respeito desse Deus, em quem não há mudança. Assim como nós lemos lá no Salmo 102. Nele não há mudança. Mas é interessante a expressão que ele usa em seguida, né? Ele não muda, mas um pouquinho, vai. Só um tiquinho. Como o mineiro diz, né? Tiquinho. Não. Ele diz, não há nem sombra de variação. Sabe o que isso quer dizer? Não muda nada. 1 milímetro. Deus é totalmente, 100% imutável. Então, é uma tremenda bobagem aqueles que creem que Deus mudou. Né? Que Deus ele se sentia de um jeito e passou a se sentir de outro. Que Deus foi surpreendido pelo pecado de Adão. Que Deus teve que tentar outras coisas. Até porque isso não só mostraria a mutabilidade de Deus conforme a circunstância,
mas mostraria um Deus fraco. E não é esse Deus que é apresentado na Bíblia. Porque tudo que acontece, e já aconteceu e vai acontecer, tudo isso está subordinado ao plano eterno de Deus. Até quando a Bíblia se refere aos salvos, tem vezes que se refere aos salvos, foram eleitos, né? Desde quando? Desde a eternidade. O plano de Deus é traçado desde a eternidade. Deus não mudou no meio do caminho. Deus não ficou decepcionado com Israel e teve que partir para outros povos. Tudo isso já era planejado por Deus. E Deus não mudou as atitudes dele. Aí, Deus é o mesmo. Em relação a nós, o que nós vemos, Deus opera de maneiras diferentes, em épocas diferentes, sim, mas Deus não mudou em essência. Para Deus, essas coisas não afetam a personalidade dele, né? Nem os sentimentos de Deus. Dizer assim que ele mudou a atitude porque ele mudou o coração dele, né? Mudou o pensamento. Não. Deus é o mesmo. O Deus do Novo Testamento é um Deus de justiça e um Deus de amor. Assim como o Deus do Velho Testamento. Ele concilia esses atributos. Um atributo vai se ligando ao outro. Nós vamos ver um terceiro. Agora sim, Salmo 99:9. E como o Nicolas já tinha lido ali, talvez vocês já tenham percebido que o assunto ali era outro. Não a imutabilidade de Deus, mas a santidade de Deus. Então vamos lá. Salmo 99:9. Quem vai ler? Então, esse Deus autoexistente, ele sempre existiu da mesma forma, imutável. E dentre as imutabilidades dele está esse outro atributo, que é a santidade. Deus é santo hoje. E ele sempre foi santo. E vai ser eternamente santo. A própria ira de Deus é uma ira santa, justa e boa. O salmista aqui nos chama a exaltar o Senhor nosso Deus. É uma das razões que nós temos para exaltar a Deus, para louvar a Deus, engrandecer a Deus, é a sua santidade. A gente pode fazer um contraste aqui, irmãos, comparar com as divindades criadas pelos homens. Eu, na minha infância, adolescência, assim, eu me interessei bastante por estudar mitologia. Eu sei que alguns aqui também tiveram essa curiosidade. É interessante. Eu já esqueci muita coisa, mas
assim, é interessante quando a gente vê os deuses desses povos antigos, como eles são. Como é que, vamos lá, alguém aí quer descrever? O que a gente pode lembrar desses deuses? Uhum. Então, basicamente, humanos eles são a força e que são vários, são totalmente usados eles, né, que faziam a ele. Era justamente para você fazer ele até que são totalmente dependem da sua adoração para subsistir também. Não existem sozinhos. Uhum. Depende você da. Sim. Eles são corruptos, né? São corrompidos e corruptos. É interessante a gente ver isso. Ou seja, eles são totalmente humanizados, né? Eles brigam entre si, tem um conflito, uma brigaiada, né? De novo usando o termo lá, uma brigaiada danada entre os deuses. É um conflito constante, né? Um deus massacrando o outro, guerreando, uma disputa de poder. Alguns povos, né, tinham uns deuses, outros povos outros, e quando um povo vencia o outro, uma das coisas que eles queriam fazer era provar que aquele deus era um deus fraco, né? Eles estabeleciam o culto do deus deles lá. Outros povos supersticiosos, como os gregos, né? A gente vê lá o exemplo, que Paulo foi lá no Areópago, tinha aqueles altares para todos os deuses. Lá tinha até um altar para o deus desconhecido. Essa passagem é marcante, vocês lembram, né? Porque eles tinham até receio de ter algum deus que eles esqueceram de mencionar e de repente, né, eles se indignar com eles. Como é? Tem altar para tudo que é deus aí, menos para mim? Então eles podiam aplacar a ira dizendo, não, olha, para não dizer que nós esquecemos algum, está aqui. Sabe, porque os deuses ali eram, né, um conflito entre eles e entre os povos que seguiam aqueles deuses. Mas o que define eles é essa humanidade, esses conflitos carnais, né? Realmente são deuses corrompidos e corruptos, cheios de pecaminosidade. São deuses que não existem, mas na mitologia ou na crendice daqueles povos, é isso que é revelado a respeito deles. Mas a Bíblia revela um Deus totalmente diferente. Ele não é apresentado na forma de nada da criação. Aliás, ele nem quer ser representado por nada, né? Por isso foi incluído na lei. Deus não quer ser representado por imagem de nenhuma criatura, justamente para não colocar Deus de uma forma representada para o homem, de uma forma similar de alguma coisa limitada. Tudo que foi criado é limitado. Até as coisas mais grandiosas da criação são limitadas. Se a gente pensar no fulgor do sol, a gente imaginar que o sol é uma estrela e é não sei quantas vezes maior do que a Terra. Não lembro. A gente pensar, que enormidade, que calor deve ser. Né? Nada subsiste ali.
Mas aquilo tudo, todo o tamanho, o fulgor dele, não é nada em relação à galáxia. E a nossa galáxia não é nada em relação à multidão de galáxias que já se descobriu que existem. E ainda assim, tudo isso junto é nada perto daquele que criou tudo isso. Então a gente não pode ter uma ideia de um Deus representado por um boi, pelo próprio sol, como tantos povos foram levados erroneamente a fazer, né? Deus não cabe nessas limitações, tá? Isaías 6. E assim, Deus não cabe nessas limitações em nada e ele não se compara a nada da criação, porque tudo isso é mutável e não se compara aos deuses pagãos ou às criaturas corrompidas pelo pecado, porque Deus é imutável e Deus é imutavelmente santo. Isaías 6, versículos 2 e 3. Por aqueles salvos da sua vida, cada um tinha seus atos, está cheio do seu nome. Espera aí, Vitor. Lê esse versículo 3 outra vez, mas assim, com mais ênfase. Vamos lá. Tá, melhorou. Mas ainda assim, eu não imagino aqueles serafins falando assim, santo, santo. Santo, santo, santo. Não. Santo, santo, santo. Alguns vêm 3 vezes. Podemos estabelecer uma relação à Trindade, uma conjectura. Mas o número 3 é um número também que expressa uma totalidade. Uma perfeição. Aqui eles estão dizendo que Deus é perfeitamente santo. Não é um simples reforço. Santo, santo, santo. Essa afirmação aqui é bem enfática a respeito da santidade de Deus. A pureza, a perfeição de Deus. Separado de todo o resto. Toda a criação está aqui. Deus está aqui. É um grande pecado quando algumas pessoas se dirigem a Deus como se ele fosse uma pessoa qualquer. Eu não consigo deixar de pensar, né, naquela apresentadora que lançou o cara lá de cima. E virou moda, né? Muita gente usou esse jargão, como se referia a Deus como o cara lá de cima. Deus não é o cara lá de cima, não. Ele é digno de toda reverência. É o Deus santo, santo, santo. A gente não pode pensar nem se dirigir, fazer essa referência a Deus assim tão profana. De jeito nenhum. Deus está junto de nós pelo seu amor, pela sua graça. Mas Deus não é como nós. Entendeu? Nós somos criação, criatura. E corrompidas, hein?
Deus não. Deus não se corrompe jamais. A essência dele é a essência santa, perfeita. Isso não muda nunca. E na visão do profeta Isaías aqui, justamente o que ele via era aqueles anjos, aqueles seres ali estranhos, né? Engrandecendo a Deus, como é devido. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, diz no versículo 3. A glória de Deus está manifestada no mundo. Mas nós não podemos ver Deus no mundo. Os céus declaram a glória de Deus. Nós podemos ver, sim, um vislumbre de Deus. Mas isso é só aquilo que, por enquanto, pelo menos, nos é permitido ter. Isso deve fazer com que a gente anseie ainda mais a vida eterna. Porque tem muito mais de Deus a ser revelado para os céus. Amém? 1 Pedro, capítulo 1. Nosso último versículo do dia, ou dessa manhã. Né? 1 Pedro 1, 15. E ressaltando que Pedro está fazendo referência a um versículo lá de Deuteronômio, tá? Vamos lá, 1 Pedro 1, 15 e 16. Esse é um atributo de Deus, assim, que não depende de nós. Né? Então, como a gente está vendo aqui atributos absolutos, ainda esse é tido como um atributo absoluto, que ele independe da relação conosco. Né? Deus não depende da gente para nada, mas alguns atributos são em relação a nós. Embora aqui o próprio versículo esteja afirmando que Deus compartilha da sua santidade conosco, né? Ele requer que nós sejamos santos também. E ele proporciona meios de nós sermos santos. Mas não na mesma medida, da mesma forma. E se eu for santo, Deus continua sendo santo. Mas se eu não for santo, Deus continua sendo santo. Isso não diminui em nada a santidade dele. Tá? Mas aqui ele nos lembra, por que nós, que somos feitos filhos de Deus, pela obra de Jesus Cristo lá na cruz, irmão, por que é que nós devemos buscar com seriedade ter uma vida de santidade? Porque o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele é santo. E Ele resgata a gente para que a gente seja também santo. Certo? Então, todo aquele que realmente tem a Deus como seu Pai, né? Não só seu Criador, mas seu Pai realmente, uma vez que Ele te salvou por meio de Cristo, agora você é feito um filho de Deus. E se você é mesmo um filho de Deus, se você pode se dirigir a Ele mesmo como Pai, necessariamente você tem que buscar a santidade. Por quê? Porque seu Pai é santo e Ele quer que você seja santo também. É isso que a Bíblia ensina. É isso que Pedro está dizendo aqui, irmãos. Mas, mais uma vez, ele afirma
Deus é santo. O nosso Deus é santo. É bom saber. É isso que faz com que nós também sejamos diferenciados. Como a gente diz, Deus é diferente de todos os deuses falsos. Porque Ele é autoexistente, porque Ele é eterno, porque Ele é santo. E nós também somos feitos diferentes dos outros. Uma vez que nós nascemos espiritualmente, a semente de Deus está em nós. De verdade, nós somos feitos novas criaturas. E o que é uma nova criatura? É aquela criatura que agora é filho de Deus, ele não vive mais por pecado, porque agora ele quer ser santo, assim como é santo aquele que chamou. Então, eu quero aproveitar aqui no desfecho de chamar a atenção para isso, irmãos. O estudo sobre os atributos de Deus não é um estudo meramente teórico. Tá? Ele tem uma aplicabilidade. Primeiro, a gente já pode ver, eu tenho que me chegar a Deus com mais reverência. Ele não é um qualquer. Então, isso afeta a nossa prática. Reverência a Deus. Temor de Deus. Esperança. Nossa confiança, sabendo que esse Deus é imutável, nós podemos confiar nele. Ele não vai deixar a gente pelo caminho. Amém? Ele não vai mudar. Ah, não, olha, cansei de você. Não. Todas essas coisas dizem respeito a nós também. Conhecer um pouco mais de Deus deve levar a gente a uma vida prática. Né? A aplicabilidade da palavra de Deus. Isso que é importante. Então, por isso eu digo, não é um estudo meramente teológico, teórico, para a gente adquirir conhecimento. Dizer, eu decorei, eu conheço todos os atributos de Deus. Não. A questão é você saber os atributos de Deus, saber quem é Deus e viver de maneira condizente com isso. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar ainda mais no nosso estudo aqui e as nossas irmãs que pegaram para estudar esse mesmo assunto possam se conduzir da mesma maneira, tá bom? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez.